a filosofia não deve ser curtido por nada. Peraí, vamos ver se vamos mudar aqui, cara. Vou gravar aqui, ó. Ei, mais ainda. Ei, o canal Papo Filosofia não deve ser curtido por nada nesse mundo. Entendeu? Muito horroroso, muito ruim. Não compensa, tá? Não pensa não. Horrível, tá? Beleza. Acho que tá bom, hein? Sei lá se tá bom. Eu tenho que trazer pra frente. Acho que não, hein? Então, tá aqui mais um pedaço aqui do resumo da mentalidade doentia da esquerda, que é o objetivo, um dos objetivos aí do canal. Tudo tem seu tempo. Continuando aqui, sabe, como é que é o título mesmo? Um é vencer em maturidade, outra é síndrome de Peter Pan, e tudo tem a ver com a síndrome de Peter Pan. E agora ou na terra do nunca, né? O mito da eterna juventude. Isso aí é uma visão psicológica, não só do ícone cultural, mas transferindo para os nossos dias do esquerdista, né? Que os autores não dizem a respeito. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí já no Eclesiastes 3:1, mais uma vez, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se tudo tem seu tempo determinado, quando nós ferimos o tempo, né, ou nos perdemos no tempo, retardamos o tempo, ou prolongamos o tempo, ou protelamos o tempo, isso tem consequências muitas vezes graves, sabe? Às vezes até psicológicas, o que justifica o pensamento esquerdista e doentio, parte 1/comunista. Percebendo essa mensagem, nos damos conta de que o frustrado se une com outro frustrado, semelhante atrás de semelhante. Isto é, o natural, como dizia, né, o Matias Aires, né, primeiro filósofo do Brasil. Assim como o semelhante atrai o semelhante, esse é o raciocínio do menor esforço, pois quando imaginam suas vidas através do inatismo, tendem a viverem como as pedras, né, imóveis, que nada podem construir. Até mesmo as pedras têm mais utilidade do que um esquerdista, né? Pelo menos elas podem servir para a construção das coisas, construir para mudar sua natureza, estando fadados ao fracasso eterno. Por isso que eu fico zoando muito aí o eterno pobre aí, sabe? Ele sabe no TikTok e tal, por causa disso, porque ele acha isso, sabe? Se ele nasceu numa condição, ele deve permanecer pro resto da vida. E isso é inatismo, sabe? Esse pensamento estagnado, e o esquerdista tem muito isso, né? A oportunidade de mudar na natureza foi observado por Pascal há muitos anos, o que ofende. O Pascal é um filósofo também que duvida que a esquerda tenha absorvido alguma coisa ou contemplado, porque eles só sabem ou só vivem na própria bolha dentro do marxismo, né? Os socialistas são covardes de frente com o perigo, se entregam sem lutar, ou seja, só se movem por estímulos alheios, são guiados, né, por estímulos alheios, dando mais valor ao engodo dos outros do que a sabedoria da muralha interior. Eu sempre coloquei isso. O céu não é para todos, né? E não existe almoço grátis. Lembrando que estou fazendo aqui uma espécie de revisão e comparação entre os livros do Marcelo Bigardin, da Anne Yelman e de Dan Killen, por enquanto, né? Lógico que posteriormente virão outros livros sobre o mesmo tema, mas até então é só esse tipo de abordagem para provar que a esquerda não só é uma ideologia, como é um estado mental, ou seja, o psicológico, o psiquiátrico, muitas vezes. O esquerdista precisa de público, não sabe ficar sozinho, não tem força interior e só se alia com frustrados, né, com derrotados, formando o grupo das lamentações, né, o grupo da derrota, onde a sintonia dos pensamentos não muda, pelo contrário, só afunda. Aquele negócio, né, o cara se encontra com o outro só para falar de derrota, sabe? Falar de derrota e pensamento de inveja. Pode ver que a esquerda ela só funciona assim, ela não constrói, como ela não constrói, ou ela destrói, ou ela faz revisionismo, observa, sempre numa ideia de inveja, um pensamento de invejoso. Como dizia Marcelo Bigardin, para ele nada muda. Por mais que se sintam
por mais que sintam a encarnação da mudança e do progresso. Não sei porque que eu escrevi isso, mas é bem por aí. A vida cobra, a vida sempre leva à realidade e ela dói, né? Ou seja, mais que eles não queiram acordar agora, em algum momento eles vão acordar, nem seja próximo da morte, né? Eles vão ver que nada fizeram, só gastaram a energia vital para reclamar e tentar mudar o mundo sem ter mudado o próprio quarto, né? Então ela disse que o PT não buscou libertar seu povo para que pudessem ser independentes, né? Lembrando Kant aqui naquele que é o iluminismo. O PT, pelo contrário, compraram o povo, né? O voto do povo. Eles prometeram barganhas, né? Tipo, sei lá, te dou carninha e você vota em mim, né? Aquela carninha, aquela fatiazinha de carninha junto com a cervejinha misturada na farinha, bem por aí. Para o PT só importa o poder, né? Não só o PT, mas não pelo PT, pelo PT pelo PT. O PT pelo PT não existe, ele não é um Estado independente, ele não é um partido, como se diz, ele não é um partido independente, ele só existe por causa da Internacional, sabe? Só existe por causa dos socialistas, ele não é um partido autônomo, vamos dizer assim. O grande problema do PT é esse, sabe? Ele está amarrado com os criminosos da esquerda mundial. Então, eles já estão em desvantagem, né? Só de usarem a estrela e a bandeira vermelha, etc. Isso já depõe contra. Só importa o poder pelo poder, nada de filantropia, tudo de misandria. Misandria, né? Se não me engano, misandria é o oposto de filantropia, se não me engano. Mas filantropia entendendo o amor ao ser humano, né? E misandria é o desprezo. Então, por exemplo, quem ama o poder e usa o poder acima de qualquer coisa, né? Misandria. Usa o poder, quer o poder acima de qualquer coisa, inclusive acima dos seres humanos, né? Então usa o ser humano como meio, não como fim, né? Esse é aquele eterno debate lá entre o Kant e o Aristoteles do utilitarismo, sabe? Repulsa, desprezo, ódio contra o... Não é misandria não, cara. Acho que é misantropia. Misantropia. Não. Ódio pela humanidade, falta de sociabilidade, casmurrice, taciturnidade, melancolia, abatimento, marasmo e tristeza. Não tem a cara da esquerda isso? Casmurrice, taciturnidade, melancolia, abatimento, marasmo, tristeza. Ou seja, por que do marasmo? Se eles acreditam no inatismo, ou seja, nada muda, então se eles são pobres, eles têm que defender a classe dos pobres porque eles são eternos pobres, né? Ou seja, eles não querem ascender nunca jamais e tem ódio de quem se destaca, sabe? Então por isso eles estão tristes e rancorosos e por isso eles são invejosos, sabe? Misantropia, eu te falar, misantropia, prostração, tédio. E o que gera isso? Prostração, tédio, o que é uma pessoa misântropa? Refere a pessoas que têm ódio do ser humano, repulsa social. Repulsa social contra aqueles que se destacam, né? Porque eles querem um marasmo social. Então, assim, existe o amor social desde que seja aquele amor fabuloso, né? Do ponto de fábula mesmo, e utópico, insensato, daí por diante. Misantropia. É preciso saber com quem andar, com quem se aconselhar. A esquerda anda com quem ajuda a revolução, se esquivando dos que possam atrasar, até mesmo daqueles neutros. A esquerda odeia os neutros e chamam de apáticos ou reformistas, né? Por isso que no pensamento do Marx, assim, eles mesmos não têm maior inimigo do comunista do que o próprio comunista. Como eles não entram em acordo, né? Todo acordo para eles é reformismo e agressivo, eles ficam se batendo, sabe? Isso acaba atrasando a própria revolução deles. Então, assim, eles mesmos são responsáveis pelo atraso da movimentação, etc. Eu quero que eles atrasem mesmo, isso aí. Quando o seu inimigo estiver errando, não atrapalhe. Os sujeitos inativos do comunismo não suportam serem confrontados,
sempre usam o vitimismo, o apelo à emoção como método de combater um tipo de falácia conhecida no campo jurídico e acadêmico e filosófico. Eles usam assim, sempre um apelo ao vitimismo, né? Sempre quando eles estão perdendo no argumento, eles começam a usar essa falácia. Os comunistas desejam conforto, querem acolhida, querem viver de amor, querem sexo, drogas e rock and roll. Por que eu coloquei isso? Sem pensar no amanhã. O amanhã para eles sempre será melhor que o passado e que o agora. Por isso estão em todos os lugares, estão em todos os lugares para tentarem antecipar o quanto antes a tal revolução marxista. A esquerda está perdida quanto aos conselhos, pois seus adultos pensam como crianças e seus jovens não pensam em nada. E vivem de pensões ou de negativismos. O que um marxista quer? Um país de sábios? Não. Querem um país marxista, um país de militantes, doutrinadores e doutrinários. Os esquerdistas frustrados com sua burrice e incapacidade gerada por anos de doutrinação via Paulo Freire, eles não se destacam no ensino, pois não há ensino. Eu coloquei isso aí por isso, né? Eles estão preocupados com o ensino, com o analfabetismo, etc. Eles estão preocupados com os postos, eles estão preocupados com as cadeiras, eles estão preocupados com a oportunidade de pregarem a ideologia para os mancebos, para os jovens, para os neófitos aí, para a turma nova que não consegue argumentar contra. Eles estão mais preocupados com a covardia, né? com os novos cativos, né? Isso que o ensino aí saiu aí nos últimos dias aí, o Brasil entre os últimos colocados aí, sabe? Principalmente na matemática, consegue atingir o nível 2, as contas básicas, mais básicas, sabe? Porque justamente toda a aula é uma oportunidade, inclusive a geografia, né? Passou a ser a geografia política, né? A história passou a ser uma história política e assim por diante. Então isso avançou um tanto que vai levar anos aí para o Brasil conseguir recuperar algum tipo de ensino voltado mais tecnicista, né, lá Augusto Conte, mais voltado para o mercado de trabalho. O tempo de um jovem não é estimado, não é valioso, eles só observam, no caso comunista, né, o agora, um jovem no geral também, e não sentem medo do futuro, por poder ser diverso e subjetivo, algo diferente dos mais velhos, que observam o tempo como o bem mais precioso. O que pode garantir o futuro é a lei da semeadura. Sem plantar, nada cresce. O esquerdista é como um vizinho que sonha com o quintal do outro. Não sei porque eu coloquei isso, mas tudo bem. Tá, sonha com o quintal do outro no sentido de não observar a própria vida, né? Está sempre buscando culpados e sempre desejando o que o outro tem, né? Em vez de gastar energia em produzir o seu serviço, melhorar o seu serviço ou o seu produto, sabe? Que seja bem vendido e tenha um maior valor no mercado e assim por diante, possa ter lucro e com lucro consiga pagar bem as suas contas e deixar de lado aos poucos o pensamento etéreo, né? O Paulo na Bíblia disse, abre aspas, quando criança, eu falava, sentia, pensava como criança. Agora sou adulto, parei de agir como criança. Coríntios 13, 11. Então a própria Bíblia já ensina que tem tempo para tudo, né? Não dá para inverter, né? Como adulto, eu falar, muito adulto aí, inclusive acadêmico, sabe? Fala cheio de gíria, tudo errado, inclusive eu me incluo nisso. Eu venho desse lixo cultural freiriano, de não saber falar, de pensar como criança, só pensar em jogo, só pensar em balada, só falar sobre pensamentos vulgares, sabe? Só sentir com baixo ventre, né? Aquela divisão lá, acho que no Platão tem isso, né? Aquela divisão lá da águia, né? Da cabeça, do leão, peito, coração, né? E do boi, os instintos primários, né?
primeiros, né? Acho que também as divisões de ouro, prata e bronze, né? Então, assim, seria o sábio aquele que pensa com a cabeça e tem a alma de ouro, né? E tem o guerreiro que teria a alma de prata, né? Que ele teria um pouco dessa sabedoria também, um pouco seria o meio termo, né? E o trabalhador comum braçal, que é o que o PT mais divulga, né? Que seria a alma de bronze, né? ou de lata, né? E seria só essa pessoa que só fica, que não sabe falar, que sente só coisas apelativas ao sexo, sabe? Que tem a ver com o sexo, e que pensa como criança, no sentido que está sempre falando, mas tudo que ele fala não tem valor, sabe? É só um amontoado de vazio, né? Parte do problema comunista se dá por conta do recalque geralmente vivido por reprimidos ou mimados, né? Os dois, né? Reprimidos, digamos, efetivamente, né? Que seria, teve um tratamento hostil na infância e tal, foi privado aí de algumas coisas, alguns divertimentos e tal na época certa, e eles amadurecem com essa lacuna, com o hiato aí, não tendo aproveitado a infância. O Michael Jackson tinha um pouco disso, assim, sabe? Trabalhou tanto na infância que ele cresceu gostando de parque de diversões e tal, pensando em andava só com criança e tal, um pouco desse distúrbio, a evidência desse distúrbio. A síndrome de Peter Pan. Talvez o Michael Jackson seja o maior, digamos assim, ícone assim dessa investigação da síndrome de Peter Pan, sabe? Devido justamente a essa infantilidade, lógico que não manifesta 100% do tempo, não é manifestada 100% do tempo, mas fica evidente esse entrave aí. E também os mimados, né? ou através da força, ou através do bem mesmo exagerado, né? Então, quando tentavam fazer as coisas, eram hiper elogiados, mesmo no erro, nunca corrigidos, sempre aquele afago na cabeça, né, e tal, sem passar por nenhuma dificuldade, né? Os reprimidos tiveram a infância castrada pelo engajamento precoce no labor, né? E que lhe arrancou prematuramente dos braços das atividades lúdicas, contribuindo assim com uma mentalidade tardia, né? Como um fruto serótico que cresceu fora da estação própria. Um fruto serótico que cresceu fora da estação própria. Esse fruto tardio, né? Para despertar logo essa... lógico, né? Alguns caem na realidade, né? Falando desses aí. Mas tem alguns não que reconhecem a infância tardia e mesmo assim escolhem permanecer no erro. Outra forma de recalque é alegada por excesso de mimo, né? Quando os sujeitos são mimados desde o berço, se tornando pessoas sensíveis, né? Pouco ativas, né? Sem autoridade alguma, teóricas demais, né? Em demasia, né? Um tipo de pessoa que não aceita ser contrariada, se ofende com facilidade, tem pouco tato para as atividades reais da vida. E isso acaba atrasando o seu voo, né, por permanecendo no ninho por tempo indeterminado. Nesse caso, a falta de bronca e a baixa autonomia faz com que se torne um adulto do lado de fora das suas aparências, né, com barba, cabelo branco, etc., continuando criança mimada por dentro, né? E isso acompanha também os trajes, né? Muitas vezes usando bonés, usando roupa de jovem, ou aquelas mulheres, falando só de homem não, mulheres aí que acham que são novinhas e tal, isso serve para todo mundo também. Em alguns casos costumam mostrar apreço a objetos, a práticas de roupas também infantis, né? O jovem fora do contexto. Hoje em dia isso é tido como bonito, né? Que coisa linda. Dizem que Marx disse que a religião é o ópio do povo, né? Mas o que é o ópio do esquerdista? Será que escolheu mesmo o caminho empirista ou só usa o termo materialismo para dar tom de verdade aos seus argumentos? É uma pergunta, né? O esquerdista tem o marxismo como chave de vida, uma Bíblia sagrada, como um tipo de ópio capaz de proteger-os da dor, mantendo em
estado catatônico dentro da ideia do mundo perfeito governado pela paternidade do Estado. Que negócio, né? Alguns se baseiam na Bíblia, enquanto o comunista se baseia em Marx, né? Na ideologia marxista, né? Então, para ele, o Marx é o filósofo supremo, guru supremo, orientador supremo de suas vidas, e diferente da ideologia cristã, os marxistas ou os comunistas, socialistas / comunistas, se sentem protegidos por essa doutrina, né? Mantendo um estado catatônico dentro da ideia de um mundo perfeito governado pela paternidade do Estado, lugar onde só existem onde não existem desavenças, né? No estado socialismo comunista, principalmente, acaba a dialética, né? Onde não existem desavenças sem a dialética, né? Sem contrários, né? Sem o jogo do contrário, né? Uma perfeita terra do nunca, né? Se bem que a terra do nunca ela teve desavenças lá, e teve guerra e tal, etc, né? Capitão Gancho, daí por diante, né? Não dá nem para citar isso como exemplo. Eu estou falando terra do nunca no sentido simbólico, ou seja, num espaço encantado onde ninguém se ofende, ninguém deseja nada, todo mundo vive na maior apatia e com o mínimo possível, são todos minimalistas e tal. Isso explicaria então o estilo fútil do esquerdista. Você vive na terra do nunca? Essa é uma pergunta. Ok, junte-se aos esquerdistas e compartilhe os pensamentos sobre essa irrealidade. O esquerdista não suporta encontrar pedras, dificuldades. Para ele o caminho precisa ser reto e plano. Se o emocional não for trabalhado no momento certo, isso fez com que se tornasse uma pessoa lunática, né? Fanfarrona. Eles costumam ser tão empáticos que só lhes restou esse tipo de apelo, né? Apelo à emoção. A falácia do apelo à emoção. Os esquerdistas usam o argumentum ad passiones, ou apelo à emoção, para manipular o sentimento, provocando sensações de acordo com as vontades do freguês. Né? Isso que eles fazem. Quando, por exemplo, Davi era criança, ele se preocupava com as coisas de cuidar das ovelhas do seu pai. Né? Posteriormente ele se tornou rei, né? E teve que cuidar de um povo inteiro. Isso agravou muito, né, a estado de preocupação, né? Coisa que a esquerda odeia. O esquerdista é aquele que, por medo dos desafios que o amor próprio traz, aqueles exclusivos que apenas nós podemos enfrentar, e no caso deles eles se acovardam, né? Buscando consolo em todo tipo de bando para sentirem algum tipo de amor próprio, né? Pois não se amam, mas declaram amor a toda criatura do mundo. Esse negócio de veganismo, essa babaquice aí. Mas é claro, principalmente inferiores, eles declaram amor aos inferiores, que eles julgam inferiores, né? Pois não são capazes de fugir da natureza humana, né? Que é soberba. Por isso eles são uma contradição, sabe? A natureza humana, de fugir da sua afetação de soberba. No fundo, todos querem a glória, só que uns são mais transparentes que outros. Eles são orgulhosos, mas vivem culpando os outros de serem o que são. Ou seja, a culpa de seus males está na observação da mochila do outro. E é sempre o outro, sempre algo de fora. Eu termino essa parte e até mais. Valeu!